Isso. Professor, Oi. consegue ver? Sim, tá aparecendo. Você pode até ampliar aí que já tá aparecendo aqui pra apresentação. Isso. Só um minuto agora, Sara. Ok. Pessoal, vamos lá. Deixa eu dar uns recados aqui no início da aula, aqui antes de passar a palavra pro grupo que vai estar fazendo a apresentação. Bom, primeira coisa. Resultados. Vou liberar umas correções para vocês de hoje para amanhã. Estou finalizando duas correções aqui e estarei liberando, fazendo a devolução dessas correções via plataforma Teams, ok? Pelo que eu estava olhando aqui também, parece que só falta uma atividade para eu colocar no. Lógico, tirando a questão do seminário aqui, só falta a questão do projeto de pesquisa. O que eu vou estar fazendo aqui? Já separei o material. Assim que eu terminar essa aula de agora, eu já vou subir para o SIGA dois arquivos, tá? Quais arquivos serão esses? Um é um arquivo zipado, que é o modelo text da proposta de projeto, ok? Então você já tem uma estrutura pronta em formato text para poder escrever a proposta de projeto. Esse text que eu estou passando, ele já está em termos de modelo no modelo que o Cefet pede. Lembra que na aula que eu falei sobre o projeto que a gente ia utilizar como modelo para a escrita da proposta de pesquisa aquele modelo apresentado no edital. Inclusive o edital estava aberto na data que eu dei a aula sobre o projeto de iniciação científica. Então vocês vão olhar o edital 55. Eu também vou fazer o upload dele para o SIGA para que vocês possam ler as instruções sobre o que deve conter cada sessão, conforme edital. E vou subir um modelo. Esse modelo ele já vai preenchido, que ele vai com um exemplo, que foi um projeto que eu submeti há um tempo a mais, em 2018, e que vocês vão então alterar o texto conforme está lá, respeitando o número de páginas, respeitando palavra, respeitando tudo, ok? Então eu vou estar, assim que terminar a aula, eu estou subindo esses dois arquivos e vou abrir aqui no Teams essa entrega, que vai ser para a última semana lá, se eu não me engano. A data que eu não conferi qual é a data, mas espero manter aquela data do slide, senão eu não consigo fazer a correção antes do término do semestre, ok? Então eu dou retorno de nota para vocês de hoje para amanhã, já de uma parte do que foi entregue, e vou deixar então essa atividade final aí individual para cada um sobre o projeto de pesquisa, tá bom? Bom, nós vamos estar fazendo hoje aqui então o último não, né? O segundo seminário, na verdade, nossa primeira sustentação. O texto de hoje é esse: Comunicação Científica e Divulgação Científica, Aproximações e Rupturas Conceituais, que vai estar sendo apresentado aí pelo grupo do Marco, da Sara e da Tamires, ok? Quem está com a palavra agora é a Tamires, a Sara, na verdade, desculpa. Sara, palavra é sua, pode assumir. Eu vou estar só trocando aqui, pode assumir aí já, com você. Obrigada. Bom dia, pessoal de engenharia do Cefet-MG. Hoje a gente vai fazer a sustentação do texto Comunicação Científica e Divulgação Científica, Aproximações e Rupturas Conceituais. Nosso grupo é formado por Sara Silveira, Tamires Belfi e eu, Marco Túlio. Primeiramente, o que é sustentar um texto? Sustentar um texto é a apresentação do grupo 2A de uma maneira mais interativa, como vocês podem ver. Então, vamos lá. Primeiramente, o perfil do público é o embate desses dois termos. Pode passar, por favor. Da esquerda para a direita, a primeira imagem mostra o público leigo, que é o objetivo da divulgação científica. O que é esse público leigo? O público leigo é formado por pessoas sem formação acadêmica aprofundada e, de certa forma, sem conhecimento aprofundado do que é proposto dentro do que é divulgado. Já na segunda imagem, mostra pessoas com uma formação acadêmica, com entendimento melhor do assunto, e este é o objetivo da comunicação
científica. Pode passar, por favor. Da diferença entre comunicação científica e divulgação científica. Nessa imagem aqui, a gente pode observar um pouquinho o que é a comunicação científica. Que ela visa a disseminação de informações especializadas, né, tem o objetivo de tornar conhecidos os avanços de certas áreas das ciências, de teorias, enfim. Já a divulgação científica, ela visa a democratização do acesso ao conhecimento científico. No texto, o autor ele levanta uma questão que é que o público leigo ele não reconhece, de certa forma, a divulgação científica como um bem comum, com visão especialistas. Aqui, nessas imagens, a gente são os veículos e os canais de jornal, são assim pela imprensa, pelo jornal, didáticos, palestras, folhetos. Já especializados, né, eventos técnicos, periódicos, ele encontra diversos artigos científicos e são que, assim, ambos têm o objetivo de divulgar a ciência, né? Eles se esforçam para levar esse conhecimento científico para todos os públicos. Aqui na imagem à direita, a gente vê como se teria que ser algo mais natural, mais essa cultura, na realidade da sociedade brasileira, né? Mas isso levanta muitas indagações também, como, por exemplo, como é que nós vamos aproximar a ciência do cidadão e trazer essa ciência para a sua realidade? Ou mesmo, o que significa entender a ciência? Qual que é o objetivo implícito? E com isso a gente está por meio desses dois conceitos, né? Grandes barreiras que existem entre a comunicação científica se resume O pai tá chamando ali fora, eu tô em aula. já a comunicação científica, como o público, como disse anteriormente, tem uma formação acadêmica. Puta que pariu, viu? Normas técnicas. Nesta imagem aí, a gente vê a problematização que o Wilson Bueno trata em sua obra, porque nós vemos um indivíduo com dificuldade de traduzir as informações para o público leigo. E vemos isso na questão da mídia também, porque muitas vezes na divulgação científica existem dificuldades de tradução ou simplificação de informações. Pode passar, por favor. Por exemplo, o público leigo. O que, pai? Eu tô em aula! Na segunda imagem, eles veem certas imagens ou certos termos, o que aquilo está dizendo. E por isso existe esse grande embate. Será que a divulgação científica está direcionada do conhecimento?
conhecimento científico. Mas isso está feito de maneira correta ou não? Isto é a problematização que o autor trata em seu texto. Pode passar, por favor. Como está demonstrado no slide anterior, vemos aqui que há várias interpretações para os mesmos conceitos. Por exemplo, as charges lúdicas que estão demonstradas fornecem um entendimento que vários termos técnicos que são usados nos jornais e em revistas muitas vezes são entendidos de outra maneira completamente diferente pelo público leigo. E dentro disso, o público leigo entende que tal divulgação científica, ao invés de ser feita para democratização, é feita para o público com formação acadêmica avançada. Pode passar, por favor. Agora nós vamos pedir para o pessoal estar respondendo um questionário bem rápido e logo após responderem esse questionário, a gente vai voltar para discutir um pouquinho de quais foram as respostas que a gente conseguiu levantar da nossa turma, né? O questionário vai ser disponibilizado pela Tamires. O link do questionário está disponibilizado no chat. Aí vocês vão ter 5 minutos que a gente vai estar disponibilizando para vocês, para que vocês possam responder referente a essas questões que a gente levantou, né? E sobre o vídeo também que vocês assistiram aí, que o grupo A também já havia apresentado inicialmente, para a gente verificar qual foi a compreensão de vocês em relação a esse tema que está sendo discutido hoje. Se alguém eventualmente tiver com algum problema de acesso ou não estiver conseguindo abrir o questionário, pode sinalizar aqui para a gente estar verificando também, tá? Para de ficar com o Marinho. Vai no Proconvera, homem. Todos conseguiram acessar o questionário de maneira eficiente?
para finalizar os 5 minutos, eu compartilhar os gráficos com as respostas? Sim, Tamires? Tamires? Eu tô falando com o microfone fechado, Tamires. Espera aí, só um minuto. Tudo bem. Olha se aparecer aí ao lado do microfone pra você um botão novo aí. Apareceu sim. Obrigada. De nada. Só mais um minutinho, tá, pessoal? E já estamos encerrando aí os 5 minutos. Deu 5 minutos? Todo mundo respondeu, gente? Ou tem alguém que ainda não conseguiu concluir? Acho que vocês podem dar continuidade, sem considerar que o pessoal respondeu aí. O pessoal tá tímido. Não, tudo bem. Então vamos lá. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Ah, tá. Então tá ótimo. Então vamos lá, né? Então, queria estar mostrando para vocês a respeito, né, dessas perguntas que a gente compartilhou e tá comentando a respeito das respostas, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta foi: qual método visa a democratização do acesso ao conhecimento científico? Né? 92,3% das pessoas assinalaram divulgação científica, 7,7% comunicação científica. A resposta correta é divulgação científica, né? Levando em consideração, segundo o que a Sara e o Marco explicou, a divulgação científica ela é um meio de comunicação para o público leigo, né, que visa justamente incluir, né, o público nas questões do avanço da ciência, essas coisas, tentando traduzir um pouco essa linguagem, né, para as pessoas que não têm conhecimento técnico aprofundado. Então, a resposta correta é a divulgação científica. A segunda pergunta foi: a comunicação científica baseia-se na disseminação da informação especializadas da pesquisa para tornar conhecidos os avanços da área. Essa informação é verdadeira, 84,6%, falsa, 15,4%. A resposta correta é verdadeiro, né? Tá de azul, né? E realmente a comunicação científica ela utiliza uma linguagem mais técnica justamente, né, por ser direcionadas às áreas específicas, né, a qual ela está abordando ali. Terceira pergunta foi: qual o público-alvo da comunicação científica? Né? Especialistas familiarizados com o assunto e artigos referentes, que foi o que está de azul, 85,7%, que vocês responderam, e 14,3% público leigo, muitas vezes sem formação acadêmica aprofundada. Né? A resposta correta é justamente especialistas familiarizados com o assunto e artigos referentes, né? Visto que ela trabalha com essa informação mais especializada que é direcionada aos profissionais da área. A outra pergunta foi: a divulgação científica está associada muitas vezes
a difusão da informação pela imprensa. Essa informação é falsa, 7,1%, de azul, verdadeira, 92,2%. A resposta correta é verdadeiro, isso mesmo. Né? A divulgação científica ela está associada aos meios de comunicação em massa. Né? A questão da democratização do acesso, como foi feita ali nas perguntas iniciais. Então, essa seria a resposta correta. A outra pergunta: o advento da internet foi importante na divulgação científica, pois permitiu o acesso do público leigo, acesso ao conhecimento aprofundado. 92,9% né, assinalaram verdadeiro e 7,1% né, assinalaram como falso. Essa resposta né, realmente é o verdadeiro. A internet ela facilitou o acesso, principalmente do público leigo, né, a buscar ter acesso às informações na área da ciência, claro que com uma linguagem né, voltada para esse público também, mas ela constitui foi um importante evento né, que hoje proporciona, né, facilita esse acesso das pessoas a esse tipo de conhecimento. Você reconhece a divulgação científica como um bem comum acessível a todos? Então, a gente teve aí 50% sim, 50% não. Essa resposta não tem essa pergunta não tem uma resposta correta, tá? Realmente ela foi assim, para ver qual seria a percepção de vocês em relação a isso. Ela é uma questão muito particular, tá? Então, assim, não tem, isso é muito pessoal mesmo. Então, não teria uma resposta correta, mas eu vejo que ficou bem dividida aí as opiniões. Mas isso é importante, faz parte né, da abordagem também. E qual é a opinião do grupo sobre? Olha, Lucas, eu vou falar assim, a divulgação científica, com o advento da internet, ela facilitou muito esse acesso das pessoas a essa divulgação. Mas eu acho que, em virtude de questões relacionadas a essa democratização, a gente tem várias outras problemáticas, porque apesar de hoje muita gente ter um smartphone, por exemplo, que consegue ter um acesso para a internet, os meios de comunicação também, eles fazem muita manipulação da informação também. Então, a gente tem vários problemas associados a isso. Né? Então, assim, ela é acessível? Sim, mas, de repente, com essas problematizações, que nem todo mundo tem acesso, a gente acha que, assim, ela deveria ser melhor, porque a ciência não é algo particular, não é algo que deveria ficar restrito somente assim, aos pesquisadores, né, como as pessoas acham, justamente que muita gente, como a Sara falou no início, muita gente acha que isso é uma coisa que está ligada a um grupo específico, e não deveria ser, né? Então, seria mais ou menos isso. A outra pergunta: a propagação de fake news pela mídia de comunicação em massa não prejudica o processo de democratização do conhecimento. Essa afirmação é falsa, 85,7%, e verdadeiro, 14,3%. Então, a resposta correta, né, é o falso, realmente, porque ela prejudica, sim, né, essa questão que eu falei um pouco anteriormente aqui, dei até um spoiler quando o Lucas me perguntou, a respeito dessa questão da democratização do conhecimento. Então, a resposta correta seria falso. E é isso, pessoal. É a nossa apresentação de hoje, que a gente veio levantar aqui para vocês. A gente queria saber se alguém tem alguma pergunta para a gente relacionada ao assunto, ou se ficou alguma dúvida, ou se teve alguma dificuldade na hora de responder algumas respostas deste questionário. Pela que os resultados que eu apresentei, a gente viu que parece que a gente teve um bom aproveitamento, vocês absorveram a ideia que a gente quis passar. Aí a gente está aberto a perguntas aí, sintam-se à vontade.
vendo só o que o professor passa? Ô, pessoal, obrigado aí pela apresentação, pela participação. Acho que o assunto de vocês, ele é bem atual, na verdade. Essa apresentação, eu acho que indiferente o caminho que vocês vão tomar pós-formatura, pós-conclusão de curso, do curso de graduação, né, indiferente a área aqui, esse assunto de divulgação, de ter conhecimento técnico, seja mais profundo, seja mais superficial, é algo que está recorrente nos nossos dias e cada vez mais isso estará mais presente nas nossas vidas, porque a tecnologia aí segue a todo vapor em alta velocidade, né? Cada dia você é apresentado aí no nosso mercado produtos cada vez mais tecnológicos, novos, e você tem que ir se adaptando a essas alterações de tecnologia. Uma vez que você tem um avanço tecnológico, você também tem avanços nos mais diversos campos aí da ciência. Então, muitas vezes, esse avanço tecnológico ele traz como um benefício para o pesquisador nessa questão de divulgação da pesquisa. Não, se você vai por parte do leigo, é a situação em que a pessoa deveria ou deverá, né, tomar um conhecimento pelo menos superficial sobre o assunto. Isso para o público leigo de forma geral. Já para os especialistas, a gente continua tendo esses inúmeros eventos que nós já foi passado até números disso, se eu não me engano, na nossa segunda aula. Que hoje a gente tem eventos e congressos científicos aí aos montes. Talvez esteja um pouco reduzido agora devido a essa questão da pandemia, não tá podendo ter encontro presencial, né? Muita restrição aí nos mais diversos países. Então, você tem sim dois tipos de informações, vocês estão vendo e sentindo isso na pele, aqui na disciplina, que é diferente de ler um texto científico de ler uma reportagem que você tem publicada em qualquer veículo de comunicação. A linguagem é diferente, a abrangência é diferente e os assuntos também são diferentes em termos de profundidade de área que abrange ali, dependendo indiferente o meio de comunicação utilizado. Eu, particularmente, é uma opinião minha, tá, sobre o trabalho desse texto aí, acho que em termos de sociedade nós temos que melhorar muito, tá? Em termos de sociedade nós temos que melhorar muito porque culturalmente, tá? Isso eu falo de uma forma geral como formação. Se você pensa nas nossas escolas de ensino fundamental, nossas escolas de ensino médio, em momento nenhum nós, tá, como sociedade educadora aqui, né, nas nossas políticas de educação, não estamos preparados, tá? Isso seja programa federal, seja programa estadual, seja programa municipal, para educar a sociedade nessa busca de conhecimento científico, atrás de um veículo de divulgação científica mais adequada. Então é uma falha que nós temos dentro da nossa linha educacional, a linha educacional brasileira, isso é forma geral. Então torna-se difícil, tá, de se esperar que nós tenhamos uma sociedade que, apesar de ter uma ferramenta disponível na mão, como, não sei se foi a Sara ou se foi a Tamisa, não lembro qual delas aqui comentou, que tem um celular conectado, um smartphone com acesso à internet, mas que use essa ferramenta que ele tem disponível na mão para buscar esse tipo de informação. A nossa sociedade, vocês podem comparar isso daí com, talvez em números, depois se tiver curiosidade, em relação ao restante do mundo.
nós fazemos um grande uso de internet mais para rede social. E rede social, de um modo geral, nós não temos essa divulgação científica fortalecida. Nós temos de tudo enquanto há, menos informação importante que agregue evolução, tá, de conhecimento para a nossa sociedade. É muita coisa inútil disponível na rede. E se você para pensar e acompanhar os nossos jovens, os meninos aí de fundamental e ensino médio, eles não estão preparados, eles não são orientados a receber, investigar e procurar sobre esse tipo de informação. Mesmo com essa questão de pandemia, que toda essa, e não é só um problema, tá, gente, da cultura brasileira. Você vê que nós vamos para os Estados Unidos aí, que é um país também, é um país de primeiro mundo, diferente da gente, que a gente é um país emergente, né? Tá num longo período aí que a gente é um país emergente. E lá você vê que a sociedade ela é tão desinformada quanto a nossa brasileira. Então é um problema grave na questão de formação de sociedade que, de um modo geral aí, em termos de política, deveria se dar um olhar com mais carinho sobre isso. Vocês observam que durante todo esse período de pandemia que nós estamos vivendo, nós estamos sentindo isso na pele, isso está para todo mundo, pelo menos para uma grande maioria. Um debate realmente técnico da sociedade sobre essas questões de isolamento, sobre questão de vacina, isso não aconteceu em momento algum. E outro problema que nós temos aí hoje, fácil de perceber, é justamente em relação a essa questão de vacina. Que hoje as pessoas estão se vacinando menos do que antigamente. Por quê? Por conta de informação errada que nós temos aí nessas redes sociais. Tá falando que vacina gera problema, que vacina não previne nada. Então a gente está caminhando num sentido meio contrário. Na verdade, isso, para mim, de novo, mais uma opinião, é que nós estamos num momento de transição entre eras de conhecimento na sociedade, igual nós tivemos lá a Idade Média, depois, nem lembro mais os nomes aqui, viemos para essa era de conhecimento moderna que nós temos aqui, a área de conhecimento científica, mas nós estamos num momento de transição entre essas áreas, é o que a sociedade está vivendo nesses dias atuais. Então, por isso desse monte de conflito que nós temos aí. Lógico, isso também é associado, né, há interesses de certos grupos aí para conseguir manipular e conseguir gerenciar a sociedade da forma como eles pretendem conduzir determinada população, determinado país, tá? Então, é uma série de fatores que nós temos aí que prejudica, sim, a divulgação científica. Muitas vezes, como a Tamires disse, ela é usada de forma incorreta, mas ela é usada de forma incorreta não por erro, mas para um propósito. E justamente devido a essa falta que nós temos de preparação para uma sociedade, uma sociedade melhor, né, mais bem definida ali culturalmente, a gente vai caminhando nessa contramão e gerando esse burbúrio todo que nós estamos passando aí. Bom, é isso. Marco Túlio. Ô Lucas. Sim. Dentro deste ponto, o que eu abordei na apresentação também, quando a gente vê, no caso principalmente da pandemia, os gráficos dentro dos jornais, nós que estamos dentro de uma área acadêmica, nós somos acostumados a lidar com gráficos, com funções e gráficos. Mas quando a gente vê aquilo lá no jornal que está disponível para quase todo mundo e sem nenhuma simplificação de uma coisa, muita gente fica com dúvida e muita gente pode até interpretar de uma maneira equivocada uma informação. Sem dúvida, Marco Túlio, sem dúvida. Essa questão aí é onde surgem as distorções de informação. Surge justamente dessa falta de capacidade que a nossa sociedade tem, né, para estar analisando. Essa é uma questão de preparação mesmo acadêmica que deveria ser vista no ensino fundamental, no ensino médio, que é o básico, obrigatório na nossa educação, a qual não é feita.
Hoje vocês saíram aí recentemente do ensino médio, e se vocês tivessem parado com o ensino médio, pensa se vocês teriam essas habilidades básicas de análise de gráfico e coisa e tal. Provavelmente, uma grande maioria dos que estão aqui hoje na sala, aqui terceiro período de engenharia, talvez as meninas ali, a Sara e a Tamires, eu não sei especificamente qual o período delas no curso de engenharia ambiental, mas há 1 ano e meio atrás, há 2 anos, vocês conseguiriam estar fazendo análise gráfica, interpretação de dados como vocês conseguem hoje? Ou seja, aquele conhecimento, o ponto só que eu quero levantar aqui é o seguinte: a formação acadêmica que vocês tiveram no ensino fundamental, no ensino médio, foi suficiente para dar essa habilidade para vocês poderem analisar gráfico, analisar uma informação científica, por mais simples que ela seja? Agora, pensa vocês, que para vocês terem chegado aqui, só um minuto, Tatamides, vocês têm que ter tido uma formação boa para conseguir a aprovação e entrar no Cefet, que é uma instituição cuja nota de corte ela é alta, querendo ou não ela é alta. Agora imagina para quem já não foi bem no ensino médio. Então qual que é o reflexo disso que nós temos na nossa sociedade? É uma situação complexa, que para ela realmente ser solucionado, primeiro tem que ter interesse de vontade, né, interesse do governo para aplicar políticas realmente eficazes e não políticas para inglês ver, simplesmente para se fazer número de campanhas eleitorais. E um processo longo, é um processo que a gente começa ele hoje, em 2020, e vai ter resultado disso daqui 15 a 20 anos. Você tem que ter toda uma formação de geração aí, não é um negócio que a gente vai resolver em um curto período, né, de tempo. Tamires, você ia falar? Não, só cliquei aqui no microfone aqui, ele abriu. Não, sem problema. Mais alguma colocação, grupo? Não, acho que é isso mesmo que a gente estava querendo demonstrar. Realmente é um assunto muito atual, né? Envolve assim, muitos pontos problemáticos, né? Que em virtude até desse cenário que a gente vive hoje da pandemia, ele é bem aplicável, como o próprio Marcos citou, né? Essa questão da interpretação da informação. E é isso. A gente buscou também ilustrar bastante as coisas que a gente estava falando, porque os termos, eles podem se confundir muitas vezes, mas são coisas diferentes, né? E às vezes, assim, fica difícil da gente, por essa chuva de informação que a gente recebe a todo tempo na internet, pelas redes sociais, então às vezes até mesmo a gente se confunde. A gente não pode se confundir nesse aspecto, né? A gente que está dentro de uma instituição, né, informação, recebendo, sendo orientado, né, adentrando dentro de uma, iniciando, né, como se diz, uma carreira profissional, a gente tem que realmente ter esse discernimento, né, da questão dessas informações, para a gente realmente diferenciar, né, aquilo que a gente recebe de informação, né, e quem sabe aí poder ajudar de certa forma também no combate a essas manipulações. Marco? Outro ponto importante. Alô? Perdi a rede agora. Eita.
Alô? Ei, cara. Pessoal, me ouvindo? Agora sim. Pessoal, desculpa, teve uma chuva muito forte aqui essa noite. Minha internet hoje tá oscilando pior do que tudo. Eu não sei nem se eu vou disponibilizar o vídeo, porque durante algumas falas pra mim cortou muito devido a problema na minha internet. Então, desculpa aí esses vai e vem, mas hoje eu tô com um problema técnico aqui e não é nem local, parece que é na operadora mesmo. Turma, só pra encerrar aqui rápido, que eu tô roteando a minha internet agora aqui do celular. Pessoal, tô subindo novamente, assim que a minha internet aqui estabilizar, subo os arquivos com orientações para a escrita do projeto de pesquisa, que é a última atividade que vocês têm que me entregar. Ok? Grupo Camila, Luísa e João. Eu acho que a Camila e a Luísa estavam aqui. Estão aí ainda, né? O João eu acho que saiu. O João Tavares eu acho que ele não entrou hoje. Eu tô sim, Lucas. É que meu nome tá errado no Teams. Ah, tá. Beleza, João. Ok. Pessoal, enviar o vídeo pra mim até sexta-feira dessa semana, até o meio-dia. Ok? Combinado? Combinado. Ok? Fico aguardando. E na sexta-feira, turma, eu crio de novo a atividade para análise do vídeo do colega. Lembrando que o grupo da Camila e o grupo do Matheus, Túlio Rocha e Thiago, que é quem vai fazer a sustentação do próximo texto, vocês me entregam uma análise crítica sobre o texto, de até 2 páginas, ok? No caso de vocês, não é análise do vídeo. Vocês usam a mesma atividade para entregar, mas vocês me entregam a análise crítica aí do texto. Ok? Combinado? O pessoal tá aí, né? Matheus, Túlio e Thiago, que vão fazer a sustentação do próximo texto. Tem alguém do grupo aí? Sim, eu tô aqui, Thiago. Beleza, então, Thiago. Fica a orientação. Os demais, aquela análise mais simples sobre o vídeo que o colega fez. Ok? Combinado? Turma, obrigado. Eu vou ver como é que ficou a qualidade do vídeo. Dependendo, eu subo essa discussão. Dependendo, eu não subo a discussão, porque eu acho que vai dar muita falha. A coisa não ficou legal. O grupo aqui hoje do... Cadê? Marco, Tamires e Sara. Obrigado pela apresentação. Infelizmente, nós estamos sujeitos a todas essas oscilações técnicas. É coisa que a gente não tem como controlar. Mas eu acho que foi legal. Deu certo a apresentação, pelo menos em sua maioria. E obrigado a todos aí, vocês estão dispensados, ok? Abraço, até segunda-feira novamente. Abraço. Obrigada. Até mais. Até, gente. Tchau.